é Ricardo Maia Chaves de Souza. Você, Ricardo, foi reeleito, parabéns pela sua reeleição. Nos tempos difíceis como esse, reeleito foram aqueles bons prefeitos. Que partido você pertence, Ricardo? PSD. PSD de Otto Alencar. De Otto Alencar, exato. Me conte o seguinte, qual você acha que foi o sucesso da sua administração que levou você a ter essa reeleição com a margem tão grande em relação ao seu opositor? Mário, a gente aqui não vem de tradição política, né? Eu fui candidato a vereador pela primeira vez, em 2008, me tornei o vereador mais votado na época aqui no município, com 2.286 votos. Sim. Depois fui candidato a prefeito, né? Já fui eleito em 2012 como candidato a prefeito. Então, uma oportunidade que a população me deu de me inserir na política, me colocando como vereador e depois como prefeito. E essa oportunidade que eles me deram, eu dei jus, trabalhando muito e me dedicando os 4 anos. Me recordo, os primeiros 90 dias de uma administração, ela é crucial. A gente trabalhou numa força-tarefa dentro do prédio da prefeitura, visitando todos os órgãos, organizando processo licitatório, recadastrando todos os funcionários. O nosso slogan aqui da campanha é construindo uma história de trabalho. Então a gente aqui cobrou, primeiramente, do servidor efetivo, né, e depois da toda a categoria que compõe o município, que nós temos que trabalhar porque nós somos prestadores de serviço, tanto o prefeito como o médico, o enfermeiro, o agente de limpeza. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, inserir programas no governo federal, né? Conseguimos regularizar o município em relação ao CALC, recebemos obras do governo federal, do governo estadual, e graças a Deus a gente está tocando a administração com muito respeito à população. Ô Ricardo, quantos habitantes tem hoje Ribeira do Pombal? 55 mil habitantes. Quando a gente assumiu, a gente tinha menos de 50 mil. A gente tem um problema aqui de divisa de limite territorial. Foi uma das metas do município buscar, né, aumentar o número de habitantes. E aí a gente conseguiu devolver ao município o seu patrimônio, que é o seu território. Passamos de 48 mil para 55 mil habitantes com a nova recontagem da população. E aí, claro, que insere aí os programas federais, a gente saiu de 2.0 para 2.2 e conseguimos também trazer essa evolução. Ô Ricardo, e qual a fonte de renda principal de Ribeira do Pombal? Olha, a gente se destaca aqui pelo comércio, né? Um comércio que é um comércio varejista forte. Somos um dos maiores arrecadadores de ICMS da região. Somos a maior frota de veículos, com 12 mil veículos. Só perdemos para cidades como Paulo Afonso, Serrinha e Alagoinhas, em Feira de Santana. As outras cidades do mesmo porte nosso, 50 mil, a gente está à frente delas. Então, o nosso maior arrecadador, que ajuda a administração, na verdade, é o ICMS, o IPVA e o ISS. Isso ajuda a gente a fazer uma administração no dia a dia, pagando as contas, trazendo investimento. Mas a agricultura era, na verdade, um dos grandes carros-chefes da nossa região. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma seca terrível desde 2012. É verdade. Desde 2012 a gente tem uma baixa aqui do rebanho leiteiro, a gente tem laticínio, então, mas só que vem ocorrendo essa baixa no nosso rebanho. Nós estamos com essas entrevistas tentando, nessa rede fantástica de rádios, trazer também aqui para o norte da capital informação sobre os nossos municípios. O Ricardo Maia, ele é o prefeito de Ribeira do Pombal. Que distância Pombal fica de Salvador e qual o melhor caminho para ir por aí? Qual a melhor via? 280 quilômetros, e a gente pega aqui sentido Alagoinhas, a BR-10, Alagoinhas até a 324. É uma cidade próxima, não é muito distante, né? Como tem cidades a 500 quilômetros de distância da capital. A gente tem uma distância muito boa da capital, 180 quilômetros de Feira de Santana, 180 de Alagoinha, 180 de Paulo Afonso. Então, Pombal é polo de uma micro-região. Geograficamente aqui... As estradas são boas para ir, Ricardo? Está começando a se desgastar, na verdade, né? No decorrer dos 4 anos da administração nossa, estavam boas, mas estão começando a degradar. Esse caminho passa perto de Cipó? Passa por dentro da cidade de Cipó. Cipó, Nova Soure, Olinguina, são nossos irmãos aqui. E a gente aqui tem uma nossa polo de micro-região,
São 18 cidades com 500 mil habitantes, né? Tinha produção de sisal aí no passado? Não, sisal aqui é na região de Serrinha, naquela outra região. Eu sei. Mas aí eu pensei que tivesse alguma coisa assim. Não, aqui somos produtor de mel. Somos o maior produtor de mel do país. Você tem passado por Cipó, quando você anda por aí nessa região? Ando sim, ando sempre. Tá com vizinhos aqui. Tá muito acabada. Me disseram que Cipó estava muito acabada, Ricardo, é verdade? Olha, eu não posso levar em verdade, mas Cipó não encontra acabada. Cipó passou por uma situação de emergência, que foi uma ventania, uma trovoada que deu aqui, que passou destruindo, na verdade, a cidade, né? Derrubou 30 e tantas casas, né? Mas a informação que eu tenho é que a cidade, como todas as outras, a transição de governo, existem problemas, né, existentes de um para o outro. Mas eu não conheço a acabada cidade de Cipó, não. Você, quando concorreu agora à reeleição, o seu oponente comeu muita poeira, né? Ficou bem distante de você, não é? Verdade, né? Aqui a gente vem fazendo um trabalho, a gente tem um grupo político, a gente foi para a reeleição com 21 partidos, né? A gente conseguiu fazer a nossa coligação com 21 partidos, conseguimos eleger 11 vereadores da totalidade de 14 vereadores e uma frente histórica que aqui sempre foi vazia, né? E essa eleição, graças ao povo, sempre a gente pregou a continuidade de um trabalho, né? O prefeito ele tem que ser votado pela administração e pela proposta de governo que ele tem a representar, não por uma paixão política, que a paixão política a gente tem que deixar, né, de lado e sim votar por uma razão, porque o cidadão que é eleito, primeiramente, ele é para ser servidor público municipal, ele é para ser peão mesmo. O prefeito que pensar em se eleger ou se reeleger prefeito e ficar pensando em curtir, pensando em passear, ele não vai conseguir transcorrer a sua administração numa tranquilidade. Ou trabalha, ou faz muita dedicação e cobrar do servidor público, né? Às vezes tem alguns municípios, não todos, mas tem alguns que tem aquele servidor que tem um concurso da carga horária de 40 horas, só quer trabalhar 20 ou então 3 dias na semana, e isso não existe. Acho que o cidadão, quando veste a sua roupa de manhã para trabalhar, ele tem que trabalhar, não está tentando enganar as pessoas, porque quando o médico sai para atender no posto de saúde, ele é um prestador de serviço e isso corresponde a atender uma população. Mesma coisa o agente de limpeza, quando vai limpar a rua, ele vai prestar um serviço para uma população inteira. E como Pombal é uma cidade de porte médio, 55 mil habitantes, dividido 60% na sede e 40% no interior do município, a gente tem uma dificuldade nisso, de uma logística de trabalho. Mas, graças a Deus, a gente tem um corpo muito bom de secretariado. Eu estou conversando aqui com o Ricardo Maia, prefeito reeleito, bem reeleito aqui para Ribeira do Pombal. É bom que a gente aqui de Salvador, você e dos outros municípios, conhece prefeitos com boas histórias. Ricardo, me diga uma coisa, você já tem candidato à presidência da UPB? Tenho sim. A gente tem um candidato nosso partidário, que é Eures, que é o candidato do nosso partido, do PSD. E também o que eu vejo em Eures? É um prefeito reeleito, com administração, os 4 anos, quem avalizou foi a população daquela cidade, que foi as urnas que reconduziu ele a mais 4 anos como prefeito. Certo. A gente vê um bom nome, porque já tem uma forma de administrar, já tem um conhecimento do ente público, né? Não é prefeito que está entrando pela primeira vez, que primeiro ainda vai conhecer a parte administrativa, porque é diferentemente a teórica da prática. Quando você chega na cadeira de prefeito é onde você vai ter a noção de fato como é que funciona a questão administrativa. Então, se você não tem esse conhecimento, eu vejo que você não tem como conduzir os 417 prefeitos, auxiliá-los nesse sentido. Então, a experiência de Eures como deputado, como prefeito reeleito, acredito que vai fazer uma boa gestão para os prefeitos, que tem que ser também, Mário. Ricardo, eu queria deixar no ar um convite aqui para quando você estiver em Salvador, venha visitar a gente aqui na rádio, nesse horário, para a gente fazer uma entrevista com você ao vivo, pode ser, não? Uma honra. Quando eu estou aí na capital, eu sou fiel ouvinte aí de vocês aí, parabéns a toda a equipe aí. Sim, com certeza.
Mas olha, eu quero que você peça ao seu pessoal para avisar aqui quando você vai estar, para a gente compatibilizar nesse horário aqui, que é o horário da rede. Você está aqui às 8 da manhã, porque eu acho que tem muita história que você pode contar para a gente, viu? Muito obrigado pela sua participação, um abraço e boa sorte aí no seu segundo mandato. Obrigado, Mário, e desejo também a todos os prefeitos, são 417, mas apenas 77 se reelegeram. Aos que são eleitos pela primeira vez, vamos esquecer a cor partidária e trabalhar por um segmento único que é o povo. Muito obrigado, Mário, e todos da metrópole. Clemente no 2, alô? Ô, meu amigo, um abraço pra você. Olha, doutor Mário, eu tô ligando pra fazer um elogio. Eu tô aqui escutando o teu programa, entendeu? Eu nunca vi uma entrevista tão equilibrada e bonita como esse prefeito de Ribeira do Pombal. Esse homem tem condição de ser um político em qualquer lugar do Brasil.